Bom dia ou boa tarde para você que está nos assistindo e escutando diretamente aqui da Rádio Lasque FM. Hoje eu decidi fazer essa zoeira porque eu estava sem criatividade e vamos lá. Começando agora com o nosso convidado Matheus Sábica aqui no programa Hackeando o Professor para tirar uma dúvida de introdução ao controle e um problema sobre freios ABS automotivo. Mas antes de nós começar a nossa dica, roda a vinheta. Ok, saímos aqui do modo zoeiro só pra dar aquele divertimento, né? Gostou, Matheus? Gostei. Criativo, Gostou? muito bom. Aquela vozinha assim no ouvidinho, imagina só. Boa. Exercício. Bom, vamos focar aqui no nosso problema e vamos lá. Ô, Matheus, que tipo de problema hoje? Então, nós vamos ver um gráfico de um freio ABS e vamos entender como é que nós podemos tirar a função de transferência desse gráfico. Sim. E plotar o lugar das raízes, que é algo bem conhecido em controle. É um processo um pouco lento, né? Passo a passo nós vamos fazer aqui para mostrar como é que tirar todos os dados de tempo, de amortecimento e frequência natural. Então, esses são os conhecimentos básicos. Sim, isso é importante saber. Algumas equações e algumas, né, nós vamos fazer umas derivadas aí também, né? E vamos tentar entender um pouco mais a respeito desse gráfico, desse diagrama, o que ele significa para a área de controle. Ótimo. Então, vamos abrir para o problema. Então, pessoal, o nosso problema aqui vai falar do freio ABS. Vamos ler ele aqui. O sistema de freio ABS é um item fundamental de segurança veicular, evitando o travamento das rodas na frenagem. Suponha um sistema de freio eletrohidráulico conforme a estrutura. Temos aqui a estrutura do sistema, né? O comando, o atuador e o freio com a roda. E o VT aqui. O VT é o comando de tensão em volts e delta ômega T é a variação da velocidade das rodas em RPM. Um ensaio de laboratório na qual foi aplicado um degrau de 2 volts, obteve-se a seguinte resposta. Então temos aqui o gráfico. Quem foi na aula de prática sabe qual exercício eu estou falando, já deve ter começado a realizar esse exercício. Esse aqui é o gráfico do exercício. Então, a partir dele, nós vamos tirar os nossos dados. Por exemplo, a letra A diz assim: ache a função de transferência do sistema de freio delta ômega S sobre V de S. Ou seja, temos o gráfico em função do tempo, agora precisamos achar a função de transferência. Como fazer isso? Então, deixa eu pegar o papel aqui para começar o exercício. Se nós lembrarmos como é que é uma equação geral de uma função de segunda ordem, seria isso aqui. S ao quadrado mais 2 zeta ômega n de S mais ômega n ao quadrado. Correto? Sim. Então, eu vou precisar achar essas equações, essas incógnitas, com base no meu gráfico. Por exemplo, o que eu posso tirar de conclusão do meu gráfico? Vou até colocar de volta aqui ele, para nós analisarmos. Eu tenho aqui um tempo de pico, não é mesmo? Esse 0,13, né, o tempo de pico máximo que o gráfico atinge? Certo, muito bem. Outra variável que eu posso ver aqui é essa diferença entre a resposta final e o pico máximo, ou seja, a máxima ultrapassagem percentual. Então, com esses dois valores, por exemplo, tempo de pico, vou anotar aqui. Tempo de pico igual a 0,13 segundos e o meu MP é 10%, eu vou conseguir tirar essas variáveis aqui. Por exemplo, qual que é a fórmula do tempo de pico? Π sobre ômega n, raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Ou seja, meu ômega n vai ser π sobre tempo de pico vezes raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Ou seja, eu vou precisar achar o zeta para esse caso.
Mas qual que é a fórmula da máxima ultrapassagem sobre sinal? Se recordam, né? É essa fórmula aqui. Eu poderia, na verdade, seria correto eu colocar o 10% aqui, resolver isso, isolar, né, tirar o ln. Porém, já temos um gráfico feito isso. Se vocês forem lembrar no Moodle, tem acesso a esse gráfico, que é um gráfico de PSS, ou MP, como disse aqui, versus o zeta. Então, para um valor de MP de 10%, se forem olhar no gráfico, o zeta é igual a 0,6. Vocês podem conferir isso por essa equação também, mas para evitar o trabalho aqui, já vou direto para o zeta, né, para conseguir chegar na solução mais rapidamente. Então, com esse valor de zeta, eu entro com ômega n. Ômega n, então 0,13 é o tempo de pico, 1 menos 0,6 ao quadrado. Quanto que dá esse valor de ômega n? Puxo a calculadora aqui, minha resposta deu 30,21 radiano por segundo. Então tá. Agora eu tenho também o meu ganho inicial. O que é meu ganho inicial? Meu ganho inicial é o valor final pela entrada. Isso é meu ganho inicial. Ou seja, naquele meu gráfico, que eu vou colocar de volta aqui o papel, temos aqui que o valor final é 10, tá? E a entrada é 2 volts, entrada em degrau, né? A amplitude da entrada é 2 volts e a amplitude de saída, 10. Então, o meu ganho seria essa fração, essa divisão, ou seja, 10 dividido por 5. 10 dividido por 2 igual a 5, melhor falando. Agora, com todas essas incógnitas aqui determinadas, eu consigo achar meu G de S da planta aqui, que é 5 vezes 30,21 ao quadrado, dividido por S ao quadrado mais 2 vezes 0,6 vezes 30,21 vezes S mais 30,21 ao quadrado. Meu G de S, fazendo as contas também na calculadora aqui, então em cima deu 4.563,22 dividido por S ao quadrado mais 1,2 vezes 30,21, 36,25 de S mais 912,64. Ok, parecia um número estranho, né? Quebrado, com vírgulas, números altos, mas não tem problema, é assim mesmo, tá? Não precisa desconfiar dos valores que vocês calcularam. Então, essa aqui é a letra A função de transferência. Então, pessoal, a letra B diz o seguinte: supondo um sistema de controlador de velocidade angular da roda em um controlador CS K vezes S mais 100, ache no plano S todas as posições dos polos de malha fechada em função de K. Ou seja, o que eu vou querer achar nesse problema, pessoal? Eu vou fechar minha malha, conforme eu já desenhei aqui, com o controlador, com a minha planta, né? A função de transferência, fechada a malha. Agora eu vou encontrar a função de transferência de malha fechada. Qual que é esse valor? Então, fazendo a redução de blocos, vocês devem estar carecas de saber essa parte aqui. Então eu vou escrevendo aqui que o meu diagrama é isso aqui, né, pessoal? Tá? Ou seja, a minha função de transferência de malha fechada é isso aqui. Ou seja, o meu K, ele está aqui no meio, né, o meu controlador. Então, cada valor diferente de controle, eu vou ter novos polos no meu sistema. E é isso que eu vou mostrar pelo diagrama de lugar das raízes. Então, percebe-se bem a influência do controlador no meu sistema. Aqui faltou um K. Aqui, K, vezes K, né? Então, é isso que eu vou mostrar pelo diagrama do lugar das raízes. Como é que eu construo o diagrama do lugar das raízes? O primeiro passo para fazer isso é alocar os zeros e polos de malha aberta no meu sistema. Ou seja, eu tenho aqui o nosso plot aqui, nosso plano S, que é dado pela parte real. Aqui. Parte real. Parte imaginária, parte real, tá? Então, por exemplo, qual que é meus polos e zeros do sistema de malha aberta? Ou seja, né? O meu K, quanto que vale meu K
G de S, H de S. Ele vale isso aqui, né? 4.600. 560. Eu vou só apagar aqui porque eu vou atrapalhar meu desenho. Desenhar um pouquinho mais aqui embaixo. Então, 4.563,22 vezes K vezes S mais 100. Então, S ao quadrado mais 36,25S mais... Ou seja, né? Meu K vezes G vezes H de S. Qual que é os polos e zeros desse sistema? Olha, o zero aqui, ele é menos 100, né? Posso já ver isso aqui. Então, vou traçar mais ou menos aqui meu zero, círculo aberto, menos 100. Os meus polos, interessante essa pergunta, né? Temos que fazer o quê? A Bhaskara, ou usar um software qualquer aí, né? Para achar, eu vou fazer aqui, já vou colocar na calculadora para nós descobrirmos qual que é esses valores aqui de S1 e S2. Então vamos lá. Menos 36,25. Então, pessoal, continuando aqui o exercício, fui fazer na calculadora, deu esses valores das raízes do denominador aqui. Então, esses são os meus polos, né? Então, vou colocar aqui 18. Ele não vai ficar muito em escala. 24. Embaixo também, deixa eu fazer essa medição primeiro. 3,5. Então, vamos aqui, ó. Nos polos. Então, esse é o procedimento, o primeiro passo, tá? São 6 passos no total. Então, vamos lá. O segundo passo diz o seguinte: achar, localizar no eixo real o meu lugar das raízes. Ou seja, será que meu lugar das raízes passa no eixo real? Se sim, onde que ele passa? Então, pela condição de ângulo, não vou mostrar aqui o passo a passo, né, a dedução das equações, mas o lugar das raízes passa quando ele está à esquerda de um número ímpar de polos ou zeros. Ou seja, eu tenho um zero aqui, né? À esquerda dele, eu vou ter lugar das raízes em cima do eixo real, tá? Até se tiver um outro polo ou zero. Como não tem, ó, todos os valores à esquerda desse valor aqui pertencem ao lugar das raízes. É isso que diz a regra. Pela condição de ângulo, nós conseguimos visualizar isso. Mas aqui é uma maneira mais simplificada de enxergar. Então tá. Esse foi o passo 2. Agora o passo 3 é mais uma afirmação. Diz assim, ó, que os polos, né, conjugados caminham juntos. Ou seja, o caminho que um polo faz, como por exemplo para cá, se eu usar o eixo real, né, como um espelho, o caminho do outro vai ser o mesmo caminho, debatido. Por exemplo, se esse vai fazer isso aqui, esse aqui vai fazer o mesmo caminho que esse, tá? São simétricos, como se esse eixo aqui fosse um eixo de simetria. Então essa é o terceiro passo, a terceira afirmação. Quarto passo. Nós vamos encontrar os valores de saída ou entrada no eixo real. Como é que nós fazemos isso? Por exemplo, eu vou pegar minha equação, K, pegar, igualar igual a zero, tá? Esse é o quarto passo. Esse aqui é o primeiro passo. Não, tá. O que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui, ou seja, isso aqui, né? Então vai ficar assim, 4.563,22 vezes K vezes S mais 100 sobre mais 912,64 igual a menos 1. Passei o menos 1 para cá, né? Esse aqui é isso aqui, certo? Ou seja, eu vou isolar meu K. Meu K isolado, ele fica o quê? Menos S ao quadrado menos 36,25S menos 912,64 sobre 4.563,22S mais 4.000. Isso, multipliquei por 100 aqui, né? Ou seja, esse é meu K, tá? Isolei meu K. Como é que eu continuo essa conta? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer essa operação dk ds é igual a zero, tá?
E daí eu vou achar o valor, esse valor. Então vamos lá, é um procedimento um pouco mais trabalhoso, porque envolve fazer uma derivada de um quociente, né? Mas é possível, claro que é possível, precisamos fazer isso. Então quanto que vale dkds? Isso aqui, ó, a derivada da primeira, né? 2s menos 36,25 vezes a segunda, ou, né, perdão, o número de baixo. Então, menos a primeira Ih, faltou espaço, né? Vezes. Bom, vezes aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Mas não se confundam, por favor. Acompanhem comigo ali no vídeo. A derivada da segunda. Dividido por embaixo mais tá? Ou seja, isso aqui vai ser igual a zero, tá? Ou seja, eu vou jogar isso aqui pra cá. Opa, isso aqui é o quadrado. Eu vou jogar isso aqui pra cá, ele vai ficar igual a zero, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso agora resolver todos essa função aqui grande e achar as raízes dela, tá? Da mesma forma que eu fiz lá em cima, eu vou pular esse passo. Eu não vou mostrar passo a passo aqui, multiplicação aqui com lá, tá? Vocês fazem isso, no final eu vou deixar as raízes aqui pra vocês. Então, pessoal, voltando aqui ao exercício, resolvendo toda aquela função que foi mostrada anteriormente, temos duas raízes. Menos 185,368 menos 14. Ou seja, esse valor aqui ele não pertence ao lugar das raízes, então ele não vai ser um ponto de entrada nem de saída. Mas esse aqui, ele pertence. Ou seja, voltando lá no meu gráfico do lugar das raízes, se eu colocar aqui para vocês, mais ou menos por aqui, vou dizer que esse ponto está aqui, né? Vou só marcar aqui com, né, menos 185, tá bom, assim, né? E esse ponto vai ser um ponto de saída ou de entrada. Então nós vamos usar esse ponto depois para desenhar o gráfico. Agora vamos passar para o passo 5, para conseguirmos entender melhor o comportamento das assíntotas do lugar das raízes. Quinto passo. Ou seja, a operação que eu faço aqui é origem das assíntotas, o somatório dos polos menos o somatório dos zeros, dividido pelo número de polos menos o número de zeros. Tá, qual que é o somatório dos polos? Somatório dos polos é a parte real dos polos, ou seja, voltando aqui, menos 18,125. Então esse seria o somatório dos polos, então, menos 18,125 vezes 2, tá? Menos, qual que é o zero? O zero é menos 100 aqui. Isso aqui é o nosso, né, a nossa operação, vezes aqui. Número de polos, tem dois polos, número de zeros, um zero. Então, qual que é o valor disso aqui que vai dar? Vai dar o seguinte, 63,75, ou seja, é a origem que vai estar minhas assíntotas, tá? Agora, qual que é a inclinação das assíntotas? Tá? Vamos ver. 2Q mais 1 sobre P, que é igual a vezes 180. Demorou um pouquinho, estava lembrando de P. É o número de polos menos o número de zeros, que é igual a 1 aqui. Ou seja, Q vai de 0, 1, 2 até M menos 1. Ou seja, né, o número de polos vezes o número de zeros. Perdão, até P. P menos 1. Só confundir. Ou seja, meu Q vai valer 0. P menos 1 é 1, né? Perdão, P é 1, 1 menos 1, 0, então só tem um valor de Q. Então, Q vale 0, 2 vezes 0 mais 1, dividido por 1, vezes 180. Minha assíntota de convergência é 180 graus. Ou seja, vou desenhar isso lá no meu lugar das raízes. Então, meu ponto, 63,75, está aqui. A assíntota de convergência está inclinado desse ponto, 180 graus. Ou seja, ela está em cima do eixo real, né? Talvez a gente não vai visualizar no nosso desenho essa assíntota, mas ela existe, tá? Não esqueçam disso, sempre tem assíntota. Então ela vai existir aqui, ó.
Então tá aqui. A nossa assíntota não vai ficar muito bom para ver, né? Nos gráficos do Scilab também não dá para enxergar essa assíntota, mas ela existe. Ela tem inclinação de 180 graus com essa origem aqui, nesse ponto. Então, vamos agora para o sexto passo. O que é o sexto passo? O sexto passo para fazer o diagrama no lugar das raízes é cruzamento com o eixo imaginário. Nós vamos ver se tem algum ponto que o lugar das raízes vai passar pelo eixo imaginário. Então a gente vai usar o critério de Rolf aqui para encontrar um ponto, algum K, que faça com que a primeira coluna fique zerada, ou seja, que seja um sistema criticamente amortecido. Perdão, criticamente estável. Não, vamos começar de novo. Errei. Limite da estabilidade. Né? Tá. Marginalmente. É isso. Não, também era, né? Criticamente amortecido também é, mas acho que eu não quis falar que os alunos talvez se confundam. Tá. O sexto passo é encontrar o cruzamento do lugar das raízes com o eixo imaginário. E para fazer isso a gente vai usar o critério de Rolf. Então eu tenho minha equação aqui, o denominador da função de transferência malha fechada, e vou estabelecer ele, colocar ele aqui. Então tenho que analisar aqui se existe um valor de K que deixe o sistema marginalmente estável. Então essa coluna, para ser marginalmente estável, essa coluna tem que ser zerada, um termo tem que ser zero. Então vamos encontrar esse valor de K que deixa esse termo zero, que seria 36,25 dividido por 4.563,22. Esse valor de K, perdão, tem um menos aqui, né, porque eu passei do outro lado, mudou o sinal. Esse valor de K, ele é menos 0,008. Na coluna de baixo, também pode ser zerado esse valor aqui, né? Vamos ver se é possível. Eu já vou escrever aqui, ó. Resolução, que não K, menos... O que nós podemos aprender aqui, né? Que os valores de K para zerar aquela coluna são negativos. Mas no caso de controle, sabemos que fisicamente não existe ganho negativo. Ou seja, o nosso o sistema, o lugar das raízes, não vai passar pelo eixo imaginário. E nosso sistema nunca vai ser instável. Para todo valor de K, então, todo valor de K confere um sistema estável. Essa seria a conclusão pela essa análise. E com isso a gente consegue plotar agora completo o lugar das raízes. Como é que eu vou terminar meu desenho do lugar das raízes? Tá, pessoal? Então, só relembrando os passos. Primeiro passo, eu determinei os polos e zeros de malha aberta. Segundo passo, determinei o lugar das raízes no eixo real. Terceiro passo, uma terceira afirmação, mas dizendo é que os polos complexos caminham juntos. Quarto passo, achar esse ponto aqui de saída e de chegada. Quinto passo, achar essa assíntota. Sexto passo, achar o cruzamento com esse eixo aqui. Não tem. Então, como é que eu desenho esse? Ó? Esse ponto vai ser um ponto de chegada, ou seja, meu lugar das raízes vai sair daqui. Eles geralmente têm uma trajetória circular. Esse caminho vem por aqui. Perdão. Passei aqui do ponto, tá? Desenho um pouco grande aqui, uma trajetória circular, mais ou menos. Tá? Não é uma reta também, mas não precisa se preocupar com a circunferência, com o tipo, se tá feio, tá bonito, assim tá suficiente já, tá? Não dá pra saber bem como é que é perfeito, ó. Então esse caminho ele vem daqui, ó, ele percorre aqui. Ele vem. Ou seja, quando ele bate nesse ponto aqui de entrada, ele fica em cima do eixo real. E esse caminho aqui, ele vem pra cá. É isso que eu estou formando, ele vem pra cá. Ou seja, o caminho começa no polo. Quando K igual a zero, os valores estão aqui em cima. Esse caminho vem pra cá. E esse caminho aqui, ele vem também conjugado ao outro, né? Mais ou menos junto aqui, ó. Espelhado, esse caminho com esse. Quando ele entra nesse ponto, ele vai em direção ao infinito. Ou seja, o caminho das raízes, o caminho dele é o seguinte, começa no polo, um caminho vai para o zero, outro caminho, se não tiver zero, vai para o infinito. Sempre assim, qualquer diagrama. Eles tendem a convergir para o zero ou para o infinito. Então, eu estou desenhando aqui, tenho desenhado aqui,
o meu lugar das raízes, pessoal. Muito interessante, não é mesmo? Só deixa eu marcar aqui esse ponto que eu não tinha esquecido de marcar. 18,12, 125, que depois a gente vai usar ele. Mas esse aqui é meu diagrama do lugar das raízes. Ou seja, todos esses valores de K, essa variação de valor de K que foi mostrado aqui, ó, tá? Ele vai estar mostrado nesse lugar das raízes. Então, meu diagrama está completo agora. Então, isso aqui pertence, né, só para deixar claro, até o infinito. Aqui também. E esse é meu caminho. Tá? Se quiser fazer de cor diferente, um azulzinho aqui, um vermelhinho aqui, tudo bem, pode fazer. Não se preocupa não. Esse é o nosso plot correto. Então, vamos passar para a letra C agora. Então, pessoal, aqui a letra C diz o seguinte: mostre que a malha fechada é estável para todos os valores de K. Ou seja, o que eu posso dizer? Que não tem um valor de K instável. E pelo lugar das raízes aqui, eu percebo isso aqui. Que não tem nenhum valor que vai estar com o lugar das raízes do lado direito do plano S. Isso já foi feito no passo 6, né? Do diagrama do lugar das raízes, que eu tentei encontrar, pelo critério de Rolf, um valor de K que deixa o sistema instável. Então aqui eu não encontrei um valor de K. Essa verdade se comprovou no meu desenho do lugar das raízes. Ou seja, eu justifico isso mostrando que não tem valor de K possível e que o meu lugar das raízes não passa no lado direito do plano S. Por isso, esse sistema será estável sempre para qualquer valor de K. Essa é a resposta da letra C. Simplesmente eu vou afirmar isso, pela justificativa que eu acabei de falar. A letra D diz a seguinte: mostre pela condição de ângulo que é impossível usar um controlador para alocar um polo de malha fechada em S igual a menos 40. Ou seja, no meu lugar das raízes, pelo desenho eu já posso ver, né, que o ponto menos 40 ele não vai pertencer ao lugar das raízes. Ok, tudo bem, mas isso não é uma justificativa. Como é que nós podemos provar que esse menos 40 não é o lugar das raízes? Nós podemos fazer pela condição de ângulo. O que diz a condição de ângulo? A condição de ângulo fala que o ângulo que o lugar das raízes faz com os zeros menos o ângulo que ele faz com os polos é igual a um valor de menos π. Então, essa é a minha condição que eu devo obedecer. Então, já pelo desenho vejo que não vai ser obedecida, mas vamos mostrar isso. Então, que ângulos que eu estou falando? Qual que é esses ângulos? É o seguinte: o ângulo desse ponto, traçando uma reta dele até um polo, primeiro polo, tá? Então, e uma reta aqui, paralela ao eixo real. Esse ângulo aqui eu estou falando, vou chamar de φ1. Esse ângulo, estou falando também desse ângulo aqui, então esse ponto aqui, que vai ser, vou chamar de φ2. E esse ângulo do menos 40 com ângulo, com ponto menos 100, que é 0, né? Já aqui não tem, vemos que não tem ângulo. Então, vamos fazer trigonometria com esses triângulos aqui, ó. Então, vou chamar esse ângulo aqui de θ1 e vou encontrar esse valor. Por exemplo, tenho aqui meu triângulo, tenho meu θ1 aqui. Aqui eu tenho ângulo de 90 graus. Aqui é 40 menos 18,125. Quanto que vale θ1? Arco tangente. θ1 é igual a... Quanto que dá esse valor aqui? 21,125 21,875 dividido por 24,17. θ1 vai dar... Quanto que dá esse valor? Usando a... Dá 42,15. Legal. Agora, o meu φ1, que é o ângulo que eu realmente quero, é 270. Podemos ver aqui. É o valor de... Deixa eu ajeitar aqui as folhas para verem melhor aqui. 270 menos θ1. φ1 vale 227,85.
Ok. Agora, o meu Φ2. Quanto que ele vale? Vou chamar esse ângulo aqui de θ2. Vamos fazer aqui, então, um triângulo. Esse triângulo ali. Esse aqui é o valor de 21,75, 24,17, θ2. Arco tangente de θ2, 21,875, vai dar o mesmo valor de cima, né? Vai dar 42,15. Então o meu Φ2 é o 90 graus mais esse valor aqui, que vai dar 132,15. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar nessa função aqui, zeros menos os polos é menos π. Tem que dar menos π, senão não vai pertencer. Ou seja, 0, que é meu ângulo, que é Φ1 mais Φ2 igual a menos π. 0 menos Φ1, 227,85 mais 132,15 igual a menos π. Esse valor, quanto que dá esse valor? Podemos somar aqui, mas dá para fazer a mão também. Dá menos 360, que é diferente de menos π. Ou seja, isso aqui não é obedecido, né? Então aquele ponto não pertence ao lugar das raízes. Pela condição de ângulo, a gente acabou de mostrar que isso realmente é verdade. Então tá, essa foi a resposta da letra D. Vamos para a letra E agora. É possível alocar um um ganho Kp para o qual o tempo de acomodação é próximo de 0,13 segundos? Justifique. O que é tempo de acomodação, pessoal? Continuando a conta aqui, TS, tempo de acomodação, ele é 4 vezes zeta-ômega-n. Ou seja, meu zeta-ômega-n é 4 dividido por TS. 4 dividido por 0,13, ele vai dar um valor aproximadamente de 30,77. Tá, mas o que é zeta-ômega-n? O que é isso? Não é a parte real dos meus polos? Não é a parte real? Não é isso aqui? Esse eixo real aqui, essa parte? Então, eu consigo ver aqui que esse ponto aqui é menos 18,125. Agora, se eu alocar o ponto, se eu achar algum lugar das raízes aqui, que a parte real é menos 30,77, eu vou conseguir ter um tempo de acomodação de 0,13, certo? Então existe um valor de Kp, de ganho, que vai me dar um tempo de acomodação que eu quero, tá? Qual que é esse valor? Manualmente não consigo ver qual que é a parte imaginária desse valor aqui. Eu precisaria da parte imaginária desse ponto, porque daí eu usaria a condição de módulo e conseguiria achar esse valor de Kp. Se vocês tivessem a parte imaginária aqui, é só você substituir na função de S, ou seja, aqui, e fazer o módulo disso aqui ser igual a 1. Substituindo esse valor de S, né, a parte imaginária e parte real aqui, fazendo todas essas operações, mas eu não sei, né? O exercício não me pediu para calcular esse valor de Kp. Ele disse, existe algum valor de Kp? Sim, existe. Eu posso encontrar, mas eu preciso de mais dados. Mas o que eu quero mostrar aqui, o que você precisa justificar é que existe um valor de Kp, onde a parte real dos polos vão estar localizados no ponto menos 30,77. É isso. É isso que significa e realmente é dessa forma que você justifica essa resposta. Bom, é isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido ali o diagrama do Pac-Manzinho. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário do vídeo ou passa lá na monitoria. Manda esse vídeo para seus amigos que também estão fazendo introdução ao controle. Deixe seu joinha e é isso. Até o próximo. Estudem para P1, viu? Não esqueçam. Boa! Dica muito importante, estudem. Até o próximo vídeo. Valeu!